Em 1983, os norte-americanos resolveram tirar seus videogames da tomada. Mas do outro lado do globo político, no regime comunista da antiga União Soviética, Alexei Pajitnov juntou as peças para criar um dos jogos mais viciadores de toda a história do videogame: o Tetris. O início dos anos 80 foi uma época muito difícil, porque havia uma estagnação absoluta na política. O moral andava muito sombrio, não tínhamos mais esperança. E também não havia muita diversão. Sempre havia algum filme ou peça de teatro, mas de uma forma geral, a vida não era pensada para o entretenimento. Eu passava 14 horas por dia no meu trabalho e ficava brincando com o computador como os jovens hackers de hoje em dia. Em 1985, Alexei passava o tempo como funcionário da equipe de ciências da computação na Academia Russa de Ciências. Mas aquilo não era o que realmente me interessava. Eu gostava mesmo de todo tipo de pequenos jogos, diversões e quebra-cabeças. Ele concebeu uma ideia que era de um caráter puramente matemático, de pensar em todas as diferentes maneiras de configurar e juntar um conjunto de blocos e depois encaixá-los num quebra-cabeça que não fosse bidimensional, mas com peças caindo em movimento. Eu comecei a imaginar peças caindo. Você poderia girar e movê-las de um lado para o outro para escolher onde encaixar. Essa era a ideia básica do Tetris. Era um jeito novo de pensar em tempo real, diferente de tudo, porque existia uma parte do cérebro que normalmente não era exigida em tempo real nos outros videogames. E a ideia era tão genial que nem precisava de um bom visual para vender o jogo. Por volta de 1986, versões do jogo para PC atravessaram a cortina de ferro. Mas Alexei havia assinado um contrato cedendo os direitos do jogo por 10 anos. Aproveitando o vácuo da Atari, a União Soviética vendeu o game no mundo inteiro e faturou milhões com a invenção de Alexei. Isso acontecia com tudo. As pessoas não tinham direitos sobre aquilo que produziam ou faziam. Tudo era tirado delas. Eu não queria brigar pelos meus direitos. Eu preferia ver o jogo ganhar o mundo. Play Tetris, my friends. Apesar da pose das superpotências mundiais na Guerra Fria, o Tetris foi imediatamente bem recebido nos lares e escritórios de todo o mundo. Se você jogar bastante, como eu joguei na época do lançamento, você começa a sonhar em Tetris. Eu tenho uma visão Tetris. Eu olho a paisagem e penso, aquilo pode se encaixar ali. Você começa a montar o mundo. A grande sacada do Tetris é que não depende de culturas. Acho que foi por isso que se espalhou ao redor do mundo. Foi adaptado para os joguinhos portáteis e foi a febre do momento. Como uma música que não saía da nossa cabeça. Por um lado, eu poderia comprometer a seriedade da indústria da informática. Mas eu consegui deixar esse mundo da computação tão divertido que ninguém poderia ficar contra o jogo. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Em 1989, caiu o Muro de Berlim e poucos anos depois, a União Soviética. O conflito da Guerra Fria que havia lançado os videogames estava terminado. Alexei se mudou para os Estados Unidos em 1991. E em 1996, os direitos do Tetris voltaram para o seu criador. Agora eu vivo de renda e de vez em quando invento algum jogo com os meus amigos. No restante do tempo, eu fico lendo livros e me divertindo. O Tetris, durante os primeiros voos do videogame, emergiu em meio à Guerra Fria. Eram os alicerces de uma indústria que satisfazia uma necessidade básica do ser humano. Há alguma coisa nesses games que transcende a história e transcende as fronteiras nacionais. Eles mexem com o lado fundamental da imaginação humana, da curiosidade humana e da busca pelo prazer que é tão fundamental para a natureza do ser humano.
A tecnologia muda drasticamente, mas o intelecto humano continua o mesmo. Por isso, uma coisa que fascinava há 30 anos ainda vai despertar interesse. E os melhores jogos vão sobreviver para sempre. Com o fim da era de ouro dos videogames, um novo ciclo estava prestes a ser iniciado. Impulsionada por um encanador gordinho, esta indústria daria um passo à frente. Versão brasileira Vox Mundi.